Graça e paz, povo de Deus. Vamos de mais uma meditação na palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18. Diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levante-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E no momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação, de um reino, para edificar e plantar, louvado seja Deus. Então Deus, aqui no livro de Jeremias, capítulo 18, ele está dizendo, aleluia, Jesus, a palavra do Senhor que veio dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Levanta-te, porque Deus, ele não fala com um homem deitado, com um homem caído. Então Deus, ele quer que primeiro nós levanta, se põe de pé, para Deus poder falar conosco. Então, quando veio a ordem de Deus para ele descer na casa do oleiro, que ele desceu na casa do oleiro, ele chegou lá e topou com um homem, com um oleiro, fazendo um vaso. E a Bíblia diz que o vaso caiu da mão do oleiro e quebrou-se. E aquele oleiro pegou e tornou fazer outro vaso. E fez outro vaso mais bonito ainda, melhor ainda. Então Deus, ele perguntou: não posso eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Então, Jesus é o oleiro, nós somos o vaso de barro. E se o vaso cair e quebrar, Jesus, ele tem o poder de fazer dele um vaso novo e um vaso mais bonito ainda. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus poderoso, Deus de vitória. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então Jesus está perguntando: não posso eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Jesus, ele é o oleiro e nós somos o vaso de barro. Se a gente cair e quebrar, Jesus, ele tem o poder de fazer de nós um vaso novo e um vaso melhor ainda. E ele quer nos encher, ele quer encher o vaso de azeite. O azeite é o Espírito Santo de Deus. É esse Espírito Santo que nos coloca de pé, que nos dá força para nós vencer as lutas, que nos dá força para nós ler a Bíblia, para nós buscar a Deus enquanto nós podemos achar. É o Espírito Santo de Deus. Então Jesus, quando foi para o céu, ele disse: eis que eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Espírito Santo Consolador, a qual o mundo não conhece, mas vós conhecereis, porque ele habita em vós. O Espírito Santo, ele habita em nós e ele nos dá força. Aleluia. Deus abençoe, que Deus fale melhor no coração de vocês e compartilhem essa palavra com mais alguém, tá? Curte, comenta e compartilha para nos ajudar. E que Deus recompense e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.